Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Esta revista que foi escrita pelo pastor Valtair Afonso Miranda, com o título Corpo e Unidade. As cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios. Mas antes de começarmos a apresentação desta quarta lição, que traz o título Questões sobre o Casamento Cristão, eu te convido a se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações para você receber as lições no momento em que publicarmos. Compartilhe para que mais pessoas possam, juntamente com a gente, desfrutar do estudo e da aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana publicaremos aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. E você pode baixar também a revista em PDF para acompanhar os nossos estudos semanais. O endereço vai ficar aqui, fixado embaixo na descrição do nosso canal. A lição de número 4, como eu disse, traz o título Questões sobre o Casamento Cristão e que tem o texto base desta lição, que está em 1 Coríntios, no capítulo 7. Nós estaremos lendo apenas os versículos de 1 até o 7, neste momento, para a introdução desta lição. E o texto bíblico diz assim: Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher, e da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Bem, irmãos, aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios, começa uma seção da carta em que o apóstolo Paulo ele responde às perguntas que são relevantes e levadas pela própria igreja. Essas perguntas chegaram até ele e aqui ele se propõe responder. Os objetivos dessa lição estão firmados em esclarecer as questões acerca do casamento, observando o contexto daquela época em que Paulo escreveu a carta. Também servirá este estudo desta lição aí para que possamos entender o que quer seja solteiro ou o que quer seja casado. A felicidade, ela está em se viver para Deus. Assim, percebemos que a ideia central do texto nos ajudará a mostrar que o que mantém as duas pessoas juntas é o compromisso de amor que ambas têm diante de Deus, de permanecerem unidas. Este compromisso diante do Senhor é que capacita um casal a enfrentar dificuldades de todas e qualquer natureza. Dicas para que nós possamos aí entender esse capítulo 7
da primeira carta estarão aqui neste estudo, pois o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, nos esclarece várias dúvidas que os novos cristãos estavam tendo naquele período, que foi após aí a implantação daquela igreja pelo apóstolo Paulo. Aliás, Paulo deixa claro que não há ordens, mas sugestões para aquela questão. O importante a entender é que Deus chamou a todos para viverem em paz. Ao responder à carta enviada pelos irmãos de Corinto até o apóstolo, Paulo ele tira algumas dúvidas sobre aquelas questões do casamento. O apóstolo, ele ao responder àqueles irmãos, ele cumpre o seu papel de apóstolo, que é não apenas de plantar uma igreja, mas também de orientá-la na doutrina e no conhecimento apropriado a um discípulo de Jesus. A primeira dúvida respondida pelo apóstolo foi acerca do dilema entre permanecer solteiro ou casar-se. Paulo, ele expressa claramente a preferência pessoal pela permanência do estado de solteiro. Por outro lado, ele reconhece a importância e também as responsabilidades em torno de um casamento em Deus, dando aí recomendações aos que já são casados. Paulo fala também da situação dos que estão casados com incrédulos, sobre divórcio, viuvez e novo casamento. Não podemos deixar aí de evidenciar aqui que o contexto em que viviam os irmãos lá de Corinto era de impureza sexual. Paulo, então, vai fazer as suas recomendações como forma de proteção contra o pecado, uma vez que os cristãos daquela localidade eram tentados à fornicação. Paulo reforça que nem o casamento, nem o celibato são para todos, mas que cada pessoa foi chamada para um propósito. Essa foi a exortação de Paulo. Ele também apresenta as exortações do Senhor Jesus, entre elas a que recomenda que o casal viva em reciprocidade. No verso 17, Paulo resume bem toda aquela questão, onde ele diz no texto uma coisa interessante, que diz assim: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Paulo agora, ele vai então tratar das perguntas e dos assuntos específicos que chegaram até ele, e passa de um tom de repressão, como antes nas nossas lições anteriores, que era severa, né? Como nós estudamos, para um tom pastoral e informativo, tratando de questões que requerem aí discernimento, principalmente discernimento espiritual, que é uma coisa mais profunda, e também esta orientação pastoral assim o segue. Desta forma, nós chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que tem o título Orientações quanto ao casamento. Orientações quanto ao casamento. Neste tópico da nossa lição, o pastor Valtair Afonso Miranda, ele nos apresenta muito bem o contexto da época sobre essas orientações paulinas. A frase "bom seria que o homem não tocasse em mulher", 1 Coríntios 7:1, é uma expressão idiomática que significa concretamente o seguinte: bom seria que o homem não se casasse. Não é possível, entretanto, usar tal expressão para estigmatizar a mulher na igreja, como se ela fosse impura, e o simples toque de uma mulher contaminasse o homem. Tanto as mulheres quanto os homens foram lavados pelo sangue de Jesus, e não são mais fonte de contaminação espiritual.
O que contamina o homem é o pecado. E ele não guarda gênero, podendo surgir no coração de um homem ou de uma mulher. A propensão mais comum do ser humano é o casamento. Paulo, então, ele vai tratar da questão do celibato em contraste com o casamento. A condição de solteiro, sinônimo aí de celibatário, não é para todos. Tampouco deve ser buscada a fim de obter benefícios espirituais, mas algo a ser valorizado como um dom especial dado por Deus. Cada um deve fazer a sua decisão conforme o dom que recebeu de Deus. Alguns recebem o dom de celibato, outros recebem o dom para o casamento. Alguns, em Corinto, argumentam que a abstinência sexual os colocava em um patamar espiritual mais elevado. Paulo nega que seja esse o caso. Uma questão que surge aqui é o porquê de Paulo fazer essa sugestão do celibato. Muita gente, à primeira vista, imagina que o apóstolo aqui foi influenciado por sua própria situação. Há uma discussão entre os estudiosos sobre Paulo, se ele era viúvo, se ele era solteiro ou se era separado. Nós não temos aí nenhuma conclusão definida sobre a situação do apóstolo. Alguns até sugerem que Paulo fosse solteiro, mas isso é muito pouco provável, por causa da função que ele tinha dentro do judaísmo e também da sua posição dentro do contexto daquilo que era o judaísmo em si. Era inaceitável que alguém solteiro tivesse tal projeção que Paulo tinha. Portanto, essa probabilidade aí era muito pequena. Ou ele era viúvo, ou era outra possibilidade aí de que sua esposa o tivesse abandonado por ele ter se convertido ao cristianismo. Assim, Paulo fala com base na sua própria experiência como quem tem autoridade aí para falar daquele assunto. E também o que seja viver numa vida solitária, aí como ele vivia. Mas nós não devemos entender que Paulo está orientando as pessoas a não se casar e ficar solteiras por causa desse motivo que relatamos. Outro destaque aqui também, que é bom se fazer, é que esta passagem paulina também não pode ser usada para estigmatizar o casamento. Afinal, é o próprio texto sagrado que afirma a sua origem divina. Foi o próprio Deus que fez o primeiro matrimônio. Isso ainda no Éden, entre Adão e Eva, como é retratado em Gênesis 2, no versículo 18. O mesmo texto de Gênesis diz ainda que não é bom que o homem permaneça sozinho. O Novo Testamento também esclarece que o casamento é uma coisa abençoada. Assim diz Hebreus 13, no versículo 4, que nos diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Isso então leva à pergunta: se o casamento não é algo ruim, por que Paulo diz que seria bom que alguém não se casasse? Para entendermos isso, precisamos lembrar do contexto histórico da igreja de Corinto. Aqueles crentes estavam cercados pela tentação sexual. Diante dessa enorme pressão, Paulo trabalha aqui essa questão: se alguém deveria permanecer casado ou se alguém já casado deveria praticar o celibato. Aparentemente, alguns membros daquela igreja estavam, inclusive, pregando abstinência total dentro do casamento em função de uma compreensão equivocada a respeito da sexualidade. Eles entendiam que as relações sexuais
eram pecaminosas em si, em vez de considerar a intimidade sexual pecaminosa ou vê-la como obstáculo para a verdadeira espiritualidade. Paulo a enxerga como fator de comunhão entre os cônjuges e de proteção contra o pecado. Aliás, é questão de responsabilidade tanto da esposa quanto do marido certificar-se de que a intimidade sexual permanece constante e habitual, assim como o apóstolo disse. O distanciamento sexual ou o desinteresse de uma das partes abre a porta para a tentação e dá a Satanás oportunidade para romper a união entre os cônjuges. A ênfase de Paulo sobre a mutualidade nessa questão demonstra o caráter santo e protetivo do casamento cristão. Os cônjuges não devem se ver como pessoas que simplesmente resolveram morar juntos, no mesmo lugar, debaixo do mesmo teto, dividir uma cama e um espaço de convívio, sem qualquer compromisso permanente. Outros, partindo do mesmo equívoco, eles propunham o divórcio como saída para permanecerem puros diante de Deus. O objetivo de Paulo não é criar uma nova lei cristã, adequada aí a todas as situações inimagináveis, né? Mas fornecer orientações aí teológicas e pastoral acerca de como os cristãos podem e precisam permanecer voltados para a imitação de Cristo em situações diversas e difíceis. Preocupado com a preservação do lar cristão, ele instrui os seus leitores à sugestão mútua e também à reconciliação. Preocupado com o cristão que talvez precisasse ser liberado de uma situação intolerável em um lar misto, ele resolve até a questão da culpa do divórcio, quando inevitável. Diante dessa situação, Paulo fornece algumas orientações. E o versículo 1 deste capítulo precisa ser somado ao versículo de número 27, quando ele fala da angustiosa situação do presente. O presente do apóstolo Paulo e de seus discípulos realmente não era fácil. Ser discípulo de Cristo, naquele tempo, envolvia a possibilidade eventual de perseguição e morte. No contexto de tal dificuldades, o solteiro teria certa vantagem sobre o casado, que precisaria enfrentar as provocações com sua família. Mas fica claro, pela leitura do texto em geral, no total, que ele deixa apenas um conselho, não uma determinação. Não há nesta passagem mandamento para o casado se separar, ou obrigatoriedade do solteiro se casar ou do celibatário, ou de ser celibatário. Paulo, ele exalta a abstinência sexual, mas em duas situações concretas. Primeiramente, se o celibato for um dom dado pelo próprio Deus. Estes então deveriam exercê-lo com alegria. Em segundo lugar, caso o casal, em certas circunstâncias, praticasse a abstinência para a oração, para o louvor. Sobre o casamento, o apóstolo Paulo ele deixou outros princípios que podem ser apropriados aí pelos cristãos de qualquer tempo. Em primeiro, uma pessoa casada pertence ao seu cônjuge, o que significa que o propósito da vida de um é promover a felicidade do outro. Em segundo caso, dentro do casamento, a prática do sexo é uma dádiva dada pelo próprio Deus. A sexualidade faz parte da continuação humana, sendo parte constitutiva dos homens e também das mulheres. Em terceiro lugar, uma pessoa casada que se torna cristã
não deve usar esta conversão ou seu segmento de Cristo como uma desculpa para separar-se do seu cônjuge não convertido. Em quarto lugar, o casamento ele deve ser usado pelo cristão como espaço de atuação de Cristo, sendo uma extensão da própria igreja. E em quinto lugar, o casamento, entretanto, não deve impedir um cristão de devotar a sua fidelidade maior ao Senhor Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, nós abrimos até um parêntese para que ninguém em nossas igrejas fique mesmo aí que seja de brincadeira, cobrando o casamento às pessoas solteiras. Digo apenas que ore por eles, para que o Senhor realize a sua boa e perfeita e agradável vontade na vida daqueles irmãos. E assim, amigos e irmãos, chegamos ao nosso segundo tópico da lição. A felicidade está em viver para o serviço de Deus. A felicidade está em viver para o serviço de Deus. Aqui neste tópico, veremos o apóstolo Paulo deixando claro que se alguém decidiu se casar, que busque fazer do casamento um local especial de culto e serviço ao Senhor. É muito importante ressaltar, neste momento dessa nossa lição, quando Paulo ele enfatiza que sobre um lar dividido, a responsabilidade do cônjuge cristão é ainda maior do que aquele que não é cristão. Quando ele destaca que oro a Deus para que ganhe seus cônjuges para Cristo, mesmo sem dizer uma só palavra. Aqui, nesta passagem da carta aos Coríntios, não encontramos subsídios nem para obrigar e nem para proibir o casamento. As pessoas não são obrigadas a se casarem, mas também não são obrigadas a ficarem solteiras. O que é melhor? Para Paulo, naquele contexto histórico específico, ser solteiro era uma melhor opção, em função dos perigos que eram enfrentados, como dissemos, pelos convertidos. A forte ênfase sobre o casamento, na maioria das igrejas evangélicas, dá a impressão de que a condição de solteiro é indesejável e deve ser considerada uma infeliz situação temporária. Por essa razão, se é difícil permanecer solteiro no mundo de hoje, de modo geral, por vezes, pode ser ainda mais difícil em alguns meios cristãos. Igrejas que usam ocasiões seculares aí, como Dia das Mães, Dia dos Pais, para promover o sólido ensino sobre o casamento, deve considerar também a possibilidade de incluir aí o Dia dos Solteiros, né? Para ajudar aí a destacar o ensino de Paulo nesta área e também ajudar aqueles que têm um chamado para tal dom. Há igrejas com ministérios cristãos voltados para os solteiros, que têm como objetivo ajudá-los a viver bem nessa condição, como também a encontrar outras pessoas com potencial de amizade, que viabilize um casamento bem-sucedido, se for o caso aí, a vontade de Deus. Lembrando que a decisão da vida de solteiro é encarada por Paulo como um dom dado por Deus. Significa viver em celibato e consagrar essa área da vida ao Senhor. Viver solteiro, mas se relacionando sexualmente com alguém, tem outro nome que é promiscuidade. Caso alguém não possa ser chamado para casar-se, então tem que tomar um posicionamento. Da mesma forma como aqueles que são casados. Não são feitos aí o casamento uma coisa que mil maravilhas, né? Tem lá os seus problemas. Se alguém resolveu ficar solteiro,
deve honrar a Deus, então também, com a sua solteirice. Não precisa se sentir uma pessoa menor, menosprezada, num mundo cheio de pessoas casadas, mas precisa entender que este estado é um dom de Deus. É preciso entender como servir a Deus melhor desta forma. É importante buscar oportunidades de serviço cristão que esta pessoa dificilmente teria se fosse casado. É interessante observar o bom senso do apóstolo Paulo nessa situação. Para ele, certas pessoas queriam se dedicar a Deus de uma maneira muito especial e, ao mesmo tempo, casar-se e ter uma grande família. Não dá para uma pessoa dedicar-se intensamente à família e ser um missionário ao mesmo tempo, integralmente, em certos lugares, em certas situações. Fica muito difícil, por exemplo, manter as duas realidades lado a lado. A partir do verso 32, o apóstolo ele define essa questão para aqueles irmãos. Desta forma, é possível até mencionar, por exemplo, o caso de missionários e também missionárias que decidem servir a Deus como solteiros, por entenderem que isso facilita aí a sua missão. Eles podem atuar em alguns contextos que uma família não conseguiria atuar. Então, não é bom exercer pressão e colocar um fardo para os solteiros cristãos se casarem. A fim de alertar para essa questão, o ensino de Paulo é necessário, que as igrejas conheçam também esta realidade e ressaltar a dignidade da condição de solteiro e seu valor, inclusive, para o ministério do reino. Mas se alguém resolveu se casar, que busque fazer do seu casamento também uma arena de culto, uma arena de serviço ao Senhor. Sirva ao seu cônjuge como estivesse servindo ao Senhor. Procure servir a Deus de forma compartilhada. A presença de Cristo, por meio do cristão, deve gerar paz e não discórdia no casamento e também no lar. Pois o cristão é ajudado pelo Espírito Santo e também por Cristo. A bênção e a proteção espiritual que o cristão traz para o lar, em que o outro cônjuge não tem a mesma fé, no entanto, não tem o propósito de incentivar casamentos mistos ou julgo desigual, mas oferecer uma palavra de encorajamento e confiança para o cônjuge cristão que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Já dentro desse relacionamento, geralmente a desigualdade entre um aí e outro é comparada a um objeto, denominado jugo. O jugo era uma peça de madeira que servia para alinhar dois animais para fins de trabalho no campo. O objeto do trabalho for dividido em dois, aí, se um puxar para o lado, o outro puxar para o outro, a situação fica um pouco difícil relacionada às pessoas. À medida que o cristão permanecer fiel em sua adoração e devoção a Cristo, o poder de Deus operará por meio do cristão para trazer as bênçãos da presença divina ao seu lar. Isso vale mesmo se o cônjuge não for convertido ao Senhor. E isso faz com que o cristão tenha uma missão de ainda maior envergadura, já que a sua casa é o seu campo missionário. Da mesma forma como ele ora e busca a conversão dos perdidos do Brasil e do mundo, também orará e buscará a conversão daquele que compartilha dos laços familiares. Os versículos 10 até o 12 deste capítulo têm produzido aí bastante dúvidas durante a história em termos de interpretação, que diz assim: ora,
Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier se separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não aparte da sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. A dificuldade aqui é com relação à frase digo eu em relação ao digo o Senhor. O apóstolo coloca um contraponto aos ensinos transmitidos diretamente por Jesus durante o seu ministério terreno e os ensinos que ele mesmo transmite. Seria possível ver aqui a criação de dois níveis de inspiração bíblica? As palavras de Jesus teriam um peso em detrimento das palavras do apóstolo Paulo? Eventualmente, uma ou outra pessoa entende dessa forma, mas não precisa ser assim. Afinal, o apóstolo afirmou logo no início da sua carta que ele é um enviado de Cristo. Suas palavras foram por ele comissionadas. Isso no caminho de Damasco. As orientações paulinas são, desta forma, também orientações de Cristo. Portanto, isso significa dizer que a grande mensagem destes versículos é que o status espiritual do cônjuge não pode mesmo ser usado como desculpa para o divórcio. Apesar da dificuldade de um lar dividido na fé, o cônjuge convertido santifica o lar. O cônjuge que serve ao Senhor será o sacerdote de sua casa. E dessa forma, amigos e irmãos, chegamos à nossa conclusão da lição de hoje. Ao concluirmos esta tão importante lição, é bom que entendamos que não temos como mensurar o amor de Deus para com seus filhos. O compromisso e a fé em Deus é aquilo que fortalece o amor no seio do lar. Não há casamento perfeito, nem divórcio sem mágoas, como o casal famoso aí das redes sociais, Sandy e Lucas Lima, estão aí afirmando. Há crises, não digo crimes, digo crises, como financeira, desemprego, doenças, tentações sexuais, entre muitas outras. Porém, um casal que se entrega diante de Deus, esses dois são mais fortes do que muitos, mas é preciso entregar-se a Deus os seus problemas. Muita oração, fé em Deus, para acreditar que isso vai passar. Não há casamento perfeito, mas o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade, né? Como bem retrata o livro de Eclesiastes 4, de 9 a 12, que diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o outro pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre daquele que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aí aquecido sozinho? Um sozinho não pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Não é o casamento que manterá 2 pessoas juntas. O que as une não é um par de alianças, ou mesmo uma cerimônia nupcial. O que mantém 2 pessoas juntas é o compromisso que ambos têm diante de Deus, de permanecerem unidos. E esse terceiro participante é o que fará o casamento ser mais forte, a terceira dobra,
que Eclesiastes deixa bem claro, e é Jesus. Este compromisso diante do Senhor que capacita o casal a enfrentar dificuldades de toda e qualquer natureza. Crise financeira, desemprego, doença, pressões no trabalho, na vizinhança, tentações sexuais, depressão. Juntos, diante de Deus, eles são mais fortes. E nesse caminhar, amigos e irmãos, chegamos ao nosso momento de pensar e agir com 3 reflexões. A primeira: qual é o lugar do matrimônio na vida de crentes em Jesus Cristo? É importante a gente entender que deve o casal investir tempo para refletir sobre a relação matrimonial. Pensar sobre é o primeiro passo na busca do aperfeiçoamento e na identificação de possíveis desgastes e atitudes necessárias. Casais conscientes da necessidade de aperfeiçoamento. Entendo que aperfeiçoar não é no sentido de tornar perfeito. Não existe casamento perfeito, pois as pessoas não são totalmente isentas de erros. Falhas ou limitações, todo casamento terá. Contudo, o fato de não existir casamento perfeito não significa que não possa melhorar. Assim, o uso do termo aperfeiçoamento, aplicado ao relacionamento conjugal, tem um sentido de melhorar, aprimorar, apurar, livrar-se de impurezas. Trata-se de um processo necessário e contínuo no casamento. A base para o casal cristão buscar a se esforçar por um melhor relacionamento matrimonial é, primeiramente, entender que o casamento é uma instituição divina e que, como dom de Deus, deve servir para a sua glória e missão. Outra situação que nos foi apresentada está no verso 5 deste capítulo 7, onde Paulo orienta aos casais em termos de comportamento mútuo, para não dar lugar aí ao inimigo em sua tentação. É bom ter atenção a este texto, em face de que, como ele diz, com bastante clareza, que não devemos permitir esta tentação por causa da falta de domínio próprio. Em algumas traduções traz até o termo incontinência, o que às vezes pode confundir a interpretação. A ideia aqui é muito clara. Ou se já 2 pessoas que servem a Deus e que são dedicadas ao estudo da palavra e à oração, precisam entender que devem também cuidar da vida conjugal. Desta forma, se um dos cônjuges não atender às necessidades íntimas um do outro, há a possibilidade de exposição de perigo. E é nesta porta aberta que o inimigo tenta neste sentido, como o apóstolo Paulo muito bem destaca. Segunda reflexão: o que é possível dizer para quem argumenta que Paulo ordenou o celibato como maior expressão da espiritualidade cristã? Seria possível praticar o celibato nos dias de hoje? Bem, a resposta ela tem que ser direta e clara. É evidente que sim. O celibato é um dom, como retrata o próprio apóstolo Paulo, esse texto que nós estudamos. A diferença que temos que entender é que o celibato não pode ser forçado. Ele tem que ser uma convicção da pessoa que entendeu ser este o seu chamado feito por Deus. E deve ser para a honra e glória do Senhor e para o serviço do seu ministério. Desta forma, vemos muitas pessoas servindo a Deus desse jeito,
em nossa denominação, inclusive, em uma vida solitária, na qual elas têm o dom e a vocação dada por Deus. Mas quem não tem este dom, o apóstolo Paulo deixa muito bem claro que essa pessoa não deve caminhar nesta direção. A terceira reflexão: é possível usar o capítulo 7 de 1 Coríntios como base para opor Paulo e Jesus no que tange ao casamento dos crentes? Muita gente tem algumas dúvidas, né? Como a gente viu no estudo dessa lição, em relação a este assunto. Porque, de fato, aparentemente, o verso 10, ele diz: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. E já no verso de número 12, ele diz: aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. O importante é a gente entender o que o apóstolo Paulo queria dizer com as duas colocações. Quando Paulo diz que quem falou foi o Senhor, ele está querendo dizer que Jesus já tinha ensinado sobre aquele assunto e que ele está somente corroborando com tal ensinamento. Por sua vez, quando o apóstolo Paulo diz que é ele que está dizendo, ele queria dizer aos coríntios que eles entendessem que o Senhor Jesus não tinha falado sobre aquele ponto temático, né, em questão, mas que ele trazia aquele ensinamento autorizado aí, inclusive por Deus, como apóstolo de Cristo que o era. Assim, não há contradição de ensinamento, e sim acúmulo de ensinamentos que juntos se completam. Para terminar a nossa lição de hoje, queridos amigos e irmãos, fica aqui a minha oração a Deus de renovação de votos ao Senhor sobre o casamento de cada um que está assistindo aqui, neste momento, esta nossa lição. E sobre você, que por opção, atendendo ao dom de Deus, para estar também solteiro, vai a nossa oração. E é que, cada dia, Deus possa renovar os seus votos ao Senhor, no compromisso de servi-lo, cada vez mais, com alegria, e que Deus possa, assim, abençoar a todos nós. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas, antes de você sair, eu te convido a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu recado e acione o sino das notificações. E compartilhe para que mais pessoas possam desfrutar deste conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 5, com o título Liberdade Cristã e Crentes Vulneráveis. Liberdade Cristã e Crentes Vulneráveis. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?